Olá, seguidores do Sport Buzz. Hoje, infelizmente, nós chegamos ao nosso último podcast dessa sequência sobre a Copa do Mundo Feminina de 2023. E, para finalizar, nós escolhemos uma pessoa extremamente competente que cuida de uma função principal para que o jogo aconteça. Pessoa que muitas vezes é xingada, né, Janete? Leva a culpa se o gol foi anulado, se o gol foi aceito. Enfim, dentro do futebol, eu diria que mais do que o treinador, sim, a parte de arbitragem é a parte que mais é crucificada e tem um peso aí considerável nas decisões dos jogos. Então, primeiro eu queria te agradecer, Janete, pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. É uma vida extremamente corrida que a gente leva, então... Mas importante também a gente ter essa pauta, né, em alta das mulheres, a importância delas no futebol. Para começar, o que eu queria? Que você explicasse um pouquinho da tua vida, da tua trajetória, se apresentasse e o que te levou à arbitragem. Muito bem. Bom, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, que toda vez que me chamam para falar de arbitragem, eu fico muito feliz. Bom, sou Janete Mararcanjo, natural de Ipatinga, Minas Gerais, tenho 43 anos. E tudo começou com um cartaz de padaria. Eu, do interior, minha família sempre gostava de frequentar estádio, muito voltada para esportes. E minha mãe, um certo dia, viu um cartazinho na padaria lá, na Liga de Árbitros, Liga Desportiva de Ipatinga, que pela primeira vez o curso seria estendido para as mulheres. Aí minha mãe, eu tinha feito vestibular, tinha sido reprovada. Aí minha mãe falou assim, por que você não faz? Vamos lá, né? Fiz o curso, comecei a fazer preliminares no Ipatingão. E um certo dia tinha um senhor que ele já é falecido, ele tinha o apelido de Marcha Ré. Marcha Ré. Ele era delegado da federação nos jogos e ele me viu bandeirando e me perguntou se eu tinha vontade de vir para Belo Horizonte e começar a dar sequência a essa carreira de arbitragem. Então, os olhinhos brilharam na hora. Tive apoio incondicional da minha mãe e do meu pai, nem tanto, né? Porque sair do interior para trabalhar com futebol, né? Na capital. Ambiente extremamente masculino e tal. Exatamente. Então foi um tanto quanto complicado. Mas aí eu vim, né? E fui, né? Na verdade, para lá. E comecei a trabalhar em jogos de categoria de base, futebol amador. Fiz muito futebol amador. Então, assim, nas comunidades eu subia para fazer os jogos que de fato me deu casca para quando eu chegasse no profissional, tornasse a minha vida um tanto quanto mais tranquila. E aí foi. Então, dentro dessa sequência, começou a aparecer a arbitragem feminina, né? Com a Ana Paula Oliveira, sim, Silvia Regina. E na nossa federação, para trabalhar em jogos masculinos, foi estipulado que teríamos que fazer o teste físico masculino. Então, foi aí que eu comecei a treinar, consegui fazer esse teste e estreiei no Campeonato Mineiro em 2003, Atlético Democrata de Sete Lagoas, e daí minha carreira foi dando sequência até chegar ao quadro internacional. Agora, você colocou uma coisa importante aí, o teste físico. Eu já acompanhei de perto, é insano. Você antes tinha algum tipo de preparação? Independente, porque a corrida é um tipo de atividade física que exige um preparo diferente de uma academia, para um Muay Thai, para um boxe, qualquer coisa assim. Você já tinha esse hábito de correr? Tinha. Ou foi depois que você fez realmente o curso de arbitragem que você focou para essa área? Não, depois do curso, né? Depois do curso que eu vi realmente essa necessidade de acompanhar o próprio futebol, porque se não preparar fisicamente, como é que você acompanha o ritmo de jogadores, né? Então tinha todo o investimento custeado por mim mesma, alimentação, material esportivo, né? Tênis, certo, tudo para poder facilitar. E a rotina de treino, 6 dias na semana, com um dia de descanso. É muito insano o treinamento, eu já vi. E o que foi chegar à FIFA? Porque eu acho que, da mesma forma que nós tivemos outros convidados aqui, ex-atletas que foram escalados para a seleção, médicos que foram escalados para a seleção. No caso da arbitragem, eu acho que eu acompanhei um período em que você ia ser candidato, aspirante, aí você passava por um período, acho que 1 ou 2 anos ou 3 anos, você poderia ser aspirante. Se você, dentro daqueles 3 anos, não entrasse no quadro, aí você não foi aprovado para o quadro de árbitros da FIFA. Isso. Como é que foi isso para você, o preparo, como é que funcionava na tua época? Justamente isso, eu entrei como aspirante FIFA em 2011 e tinha todo esse processo. Porque eu sou formada em letras,
Então, ali, paralelamente, dentro da minha faculdade, eu já estudava o idioma, o inglês, já estudava o espanhol. Isso tudo ajuda no processo, né, de seleção para a FIFA. E, assim, o estar na FIFA é uma coisa, depois você ser escalado pela FIFA é outra coisa. Porque nós temos um quadro FIFA aí com grandes árbitros e assistentes, e árbitras e assistentes também. Porém, o aproveitamento não seria o ideal para aquele árbitro que é FIFA. Né? Então vamos falar, por exemplo, da Edna. Nós temos a Edna que chegou à Copa do Mundo. Mas e as outras árbitras? Vão poder chegar à Copa do Mundo feminina, né? Então, assim, o meu processo foi nesse sentido, a parte física, porque tínhamos essa questão muito... A CBF priorizava bastante essa questão da parte física. Para você ir no torneio, a exigência, você não podia ser reprovado em teste físico na FIFA. Claro. Então eu comecei a fazer os testes com índice masculino, pelo fato de já ter entrado na CBF, e mantive essa sequência. Então, de certa forma, essa prioridade para a parte física, atrelada à parte técnica que você estuda constante, as escalações em jogos, nessa questão do idioma, então tudo isso foi um processo para que em 2012 eu entrasse para o quadro internacional. Entendi. E tinha a questão das vagas também, né? Porque não adiantava você estar todo ali preenchendo todos os pré-requisitos, porque cada nação, cada confederação tem a sua quantidade de vagas para árbitros FIFA. Sim. E, na verdade, eu não sei se você me corrige, por favor, se eu estiver errada. Na verdade, a arbitragem ela existe a nível estadual, né? Cada sua federação do Estado do Rio de Janeiro tem um quadro de arbitragem. Federação do Estado de São Paulo tem um quadro de arbitragem. Existe o quadro CBF. E depois do CBF, vocês passam para FIFA, no caso, exatamente. Né? Tá. E outra coisa, preconceito dentro da arbitragem. Você já colocou que para fazer a questão da arbitragem, seja bandeira, ou seja, acredito que para os árbitros, né, que seria a mesma coisa, você, para estar no jogo masculino, você tinha que atender a demanda do teste, que era para os homens, mais puxado com certeza. E existia, na tua época, e até hoje ainda, esse preconceito pela mulher? Existe. Da mulher, né? Existe sim. Porque para muitos é difícil, né? Você tá sentado numa cadeira lá e ver uma mulher trabalhando num jogo. E te falo ainda até entre os próprios árbitros, né? Porque entre o próprio quadro de arbitragem. Poucos, mas existem. Mas existe. Então, assim... por mais que tenhamos essa participação efetiva, né, das mulheres, enquanto árbitras, enquanto jornalistas, comentaristas, treinadoras, existe essa discriminação, né? Sempre vem primeiro o fato de ser mulher, para depois pensar na competência. Então, ele de fato ainda existe. Por exemplo, hoje nos estádios, quando você tem cantos discriminatórios, né, com relação à mulher, os clubes já são penalizados. Na minha época não tinha isso. Era cultura do futebol, né? Igual os palavrões, para eles hoje em dia, né? É normal você ouvir. Então ainda rompemos muitas barreiras. Sim, isso aí é inegável, mas ele ainda existe. É triste. Questão dentro do próprio estádio de assédio. Eu acho que dentro do ambiente de trabalho, seja na federação, CBF, vem muito às vezes o assédio moral, né? Aquela pressão, o psicológico. Mas o assédio sexual mesmo dentro do estádio. A gente tem uma assistente que isso chegou a ser noticiado em vários jornais, que efetivamente um homem se postou do outro lado da grade e ficou assediando ela várias vezes e tal. Então, ou seja, isso ainda é uma coisa comum, ou seja, o homem ainda não entendeu esse papel, que não é porque ela está ali, são mulheres com certeza, em forma, porque se vai passar num teste físico não tem como estar em forma. Sim. Com um short curto ou com uma sainha, quer dizer... Uma sociedade machista dá espaço para isso, que não deveria acontecer, mas acontece. Isso hoje em dia ainda, desde esse caso que foi relatado, foi super falado na mídia, isso continua ainda? Bom, eu particularmente não presenciei esse tipo de... Não passei por esse tipo de situação. E o conhecimento que eu tive mesmo, de fato, explícito, foi dessa questão. Acredito que se aconteça ainda não foi relatado mais não foi aprofundada toda essa questão. Mas é aquela questão, né? O rapaz, a pessoa vai tentar chegar. Então, acho que a postura que a gente, né? Que a maioria, eu penso assim, que eu não vou permitir que façam comigo. E se um dia fizerem, aí vão ter que arcar com as consequências disso, entendeu? É posicionamento, posicionamento, exatamente. Tá.
questão desse nosso quarteto aí que foi para a Copa do Mundo, o que você tem a falar sobre elas, sobre as que não foram e ficaram, que você já deu aí uma palhinha? Existe uma data limite de idade para você continuar participando do quadro de arbitragem. Eu não sei qual é a idade hoje em dia. E aí, chegando nesse limite, acabou, você pode, de repente, entrar num outro quadro de, vamos dizer assim, educacional, a parte pedagógica, instrutores, né, que eu acho que vocês chamam. Exatamente. Bom, para o quadro internacional, você tem uma data limite para você entrar. Então, enquanto você estiver correspondendo, estiver, né, atendendo... É mesmo, não tem limite para término. No que diz respeito, né, a sua parte física, técnica e a sua evolução, sim, segue, né? Nós temos aí no Campeonato Brasileiro, para a CBF, né, Marcelo de Lima Henrique, né, o árbitro mais velho atuante, a Márcia Bezerra também. Então, tem todo esse processo. E com relação a esse quarteto, para mim é um quarteto que eu fico muito feliz em falar, porque são das meninas da minha geração. Então são meninas que estão batalhando aí há muitos anos, se dedicam, abrem mão de muitas coisas. É a primeira de todas as 4, você sabe? Não. Nós temos a Edna aí, já está na sua segunda Copa. Verdade, a Edna. Eu fui em 2015, depois tivemos 19 e agora 23. Isso. Então a Edna está na sua segunda Copa feminina. A Neuza, sua segunda Copa feminina, é inédita da Leila e da Daiane como árbitras de vídeo. Então são meninas que sempre trabalharam nos seus estados, estão na CBF há muitos anos e são totalmente merecedoras desse processo, né? Para mim, a Edna era uma árbitra que poderia perfeitamente ter ido para o Catar, igual foi a Stephanie, a francesa, porque nós somos todos de uma mesma época. Então a Edna, ela começou como assistente lá no interior do Paraná e sempre quis ser árbitra. Então ela correu, buscou isso. Então, tudo que acontece com elas hoje é mérito e fruto de muito esforço, de muita dedicação. Entendi. E a nível estadual, existe limite de idade ou não? Não, por conta que serve como parâmetro o quadro nacional, né? Entendi. Tem o critério para você entrar, para você começar. Entendi. Agora, outra coisa, de X, né? Assistentes, árbitros de vídeo, não importa. Essas 4 foram escaladas. O quadro nacional ou internacional ou estadual, não importa, eles oferecem para vocês um ranqueamento para que a coisa seja clara, para saber, bom, primeira, segunda, terceira e quarta são aquelas 4, é uma coisa assim meio nebulosa, algo que não é palpável. A Edna foi escolhida, mas porque a Edna estava ali realmente correspondendo. Que parametrização é essa? É só parametrização física? É a parametrização que se não para, né? No momento que você não passa no teste, você fica suspenso aquela temporada, até fazer um novo teste. Mas como é que fica essa questão da escolha, o ranqueamento? Como é que funciona? São várias categorias. Por exemplo, para a federação, para você entrar para a CBF, você tem que ter uma certa quantidade de jogos na principal divisão do seu estado. Então, você atingiu essa quantidade mínima de jogos. Tem idade, teste físico satisfatório, rendimento bom, porque tem relatórios dos jogos, então você recebe notas. E com base nessas notas, você é ranqueado na sua federação. E assim também a FIFA tem os seus pré-requisitos para poder entrar, né? Tem que ter uma quantidade de jogos na principal divisão do campeonato nacional na sua confederação, né? A idade. Então, existem esses pré-requisitos, avaliações em que são feitos os ranqueamentos e a partir disso aí você é promovido. Aí você já sabe mais ou menos se está na fila para ir ou para não ir. A língua, uma segunda língua, isso é obrigatório? É um diferencial. O inglês é obrigatório. Para a FIFA, sim. Para a FIFA, o inglês é obrigatório. E tem o RAP, né? Todo final de ano, justamente porque vai ter esse processo seletivo final aí dessas pessoas que têm condições de chegar ao quadro internacional, passam por uma bateria de avaliações físicas e teóricas, psicológicas, para aí bater o martelo à CBF quem é que será indicado ao quadro internacional ou não. Entendi. Agora, outra coisa que eu ia te perguntar. A questão, assim, em linhas gerais, né? O que muitas vezes a gente no meio do futebol, que eu venho dentro de clube, o que eu ouço muito é a reclamação dos próprios árbitros da falta de suporte em que as federações dão. Porque vocês não são contratados pelas federações. Então, vocês são convocados. E para você fazer um teste físico, você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que ter um acompanhamento nutricional, você tem que ter toda uma preparação física. E as federações, elas não dão esse suporte. Então, ou seja, praticamente o árbitro ele é solitário
né, assistente, eu tô falando da arbitragem em geral, até aquele teste. É isso mesmo? Procede? Mesmo. Exatamente. Vocês que têm que arcar com toda a parte de custo, de treinamento, simplesmente no dia marcado para a categoria masculina ou feminina, aí vocês vão lá, fazem o teste e tem que dar conta do recado. Eu sou da geração que eu tinha que investir na minha carreira, parte médica, de nutrição e etc. Hoje em dia existem parcerias das federações com alguns, né, para ajudar o árbitro nesse sentido, mas ele é um prestador de serviço. Certo. Então o árbitro tem que ter isso sempre em mente. Oferece os preparadores físicos, a CBF tem isso. A FIFA dá todo um suporte, por exemplo, igual as meninas foram, né, quando eu fui para o Canadá em 2015. Então ela vai te monitorando ali um tempão, então te oferece todo o suporte, te oferece material, tudo e etc. Só que hoje aqui o árbitro, ele não tem essa dedicação exclusiva, justamente pelo fato de não ser profissional. Então, assim, por exemplo, eu vou apitar um jogo, moro em Belo Horizonte, eu estou escalada num jogo lá em Curitiba, 18h30 no domingo. Então, eu tenho que pensar numa logística para conseguir chegar aqui na segunda-feira, pegar para dar minhas aulas às 7 horas da manhã. Imagina. Então, é um desgaste muito grande. Então, eu penso que o árbitro ele tinha que ter essa dedicação exclusiva para a arbitragem. É fundamental pro jogo, gente. Pra mim, eu vejo a parte mais amadora do futebol, né? É verdade. Eu também então, concordo. Assim, eu ia até comentar sobre isso. É primordial, pra mim ela é essencial, mas é a parte que é tratada com maior amadorismo. Então o árbitro tem que viver de arbitragem. Ele não pode ter a preocupação de estar lá no campo de jogo domingo, 18h30, pensando que ele tem que voltar para trabalhar no outro estado às 7 horas da manhã. Não é tão comum, mas hoje em dia com a violência a gente tem vários jogos que são interrompidos, então de repente você tá com um horário de voo marcado, porque você tem um compromisso de um plantão que você pega. Então realmente... Condições climáticas, né? Curitiba, qualquer circunstância, o aeroporto fecha com maior facilidade. Então tudo isso interfere. Então o árbitro ele tem que ser profissional. Ele tem que ter dedicação exclusiva para isso. Em linhas gerais, o que você me diz hoje da preparação da arbitragem a nível estadual primeiro e depois a nível de Brasil? A gente não vai nem colocar a FIFA porque a gente deixa subentendido que chegou realmente ali no topo. Existe realmente vários jogos, né? Eu acho que é difícil o jogo em que não há um relato de que a arbitragem falhou não sei aonde, a arbitragem falhou não sei o que lá. Hoje eu li de um clube de Minas Gerais, inclusive, uma nota de repúdio pela arbitragem que aconteceu em um jogo. A que você pode linkar, né? Que situação ruim, ou amadora, ou incompleta, que você pode linkar esse tipo de resultado ruim, porque eu sei que é muito fácil. Você está sentado no sofá da tua sala, nossa, como é que o árbitro não viu que estava impedido, o assistente? Como é que não viu que foi um pênalti? Aí por quê? Porque quem está do outro lado opera, vai e volta. O nível de estresse, você correndo, a gente sabe que a oxigenação diminui, chega uma hora no final, às vezes jogos que tem prorrogação e tal, mas você tecnicamente, resumindo, né? Eu tô dando muita volta. Tecnicamente, você acha que ainda falta preparo e fisicamente também, e isso é resultado desses não sucessos, para não dizer fracasso, que é uma coisa pesada dentro de campo? A arbitragem, até certo ponto, ela é subjetiva. Então a gente tem que partir desse princípio de que quando a regra permite, um árbitro vai considerar aquilo, por exemplo, contato faltoso e outro não vai considerar faltoso. Então a gente tem que partir disso. O que falta para mim, acho que é um parâmetro, um critério. Por mais que você pense diferente, vamos seguir um critério? Acho que isso dificulta muito. E todo dia é muita orientação nova, é muita coisa nova na cabeça. Muita mudança na cabeça do árbitro. Então, de certa forma, aquilo ali acaba interferindo no julgamento dele do jogo. E, de certa forma, pode ser que interfira nessas tomadas de decisões equivocadas, vamos assim dizer. E o VAR? Eu sou extremamente a favor do VAR. Sempre fui. Só que eu sinto que, às vezes, ou ele é utilizado excessivamente ou muito pouco. Não tem aquele meio termo, ou é 8 ou 80. Então acho que precisa acertar na medida certa ali o uso da ferramenta, porque a partir do ar, né? Porque nós vimos em situações que o árbitro poderia ter tomado decisão dentro de campo. Então o que é? É uma desatenção? É uma falta de concentração, sabendo que tem um VAR para corrigir ali se precisar? Então eu acho isso. O árbitro, às vezes eu sinto que ele está na zona de conforto. E o árbitro não pode ficar na zona de conforto.
Então isso, de certa forma, acaba atrapalhando a arbitragem. E o árbitro, quando ele foi pro jogo ali, ele tem que ir com sangue nos olhos, estar preparado para tudo. Porque você estuda a regra, você vai pro jogo preparado para aquilo que você estudou. Mas o árbitro, eu sinto às vezes que ele não está preparado porque não é previsto. Sim. E aí ele se perde. Então a gente tem, quando vai para campo, ele tem que pensar em todas as possibilidades e de certa forma, existem as reuniões técnicas após os jogos, sim. né, que ter dado feedback, e o árbitro pôr na cabeça dele que aquilo ali não pode servir de pressão. Sim. Porque se ele se sentir pressionado, ele vai ter que buscar uma ajuda psicológica, que já existe também nesse suporte psicológico para os árbitros, e buscar um meio termo ali para pitar um jogo com a maior clarividência, com a maior tranquilidade possível. E sabendo que o árbitro também é um ser humano, e o ser humano é falho. É claro. É falho. Claro. Dentro daquilo que é previsível. Então, acho que falta muito isso. É saber utilizar o instrumento que possui a seu favor. Seja, né, igual quando se tem agora essa fase final aí decisiva de Copa do Brasil, os árbitros são reunidos, né, ficam em concentração e de fato perfeito. Entrar no clima ali do jogo mesmo, focar ali, esquecer do mundo. Se porventura tem que estar 18h30, pegar serviço 7 horas, esquecer do mundo, focar naquilo ali e aproveitar o que tem a favor dele. Agora, uma pergunta de quem desconhece completamente sobre a ferramenta. O VAR, né, vamos dizer assim, ele já existe há muito tempo no vôlei. Uhum. E você vê, eu acho que fica claro pra gente, quanto espectador, quando aparece, eles levantam um desafio, se eu não me engano, que chama, né? E aí aquilo ali, em questão de segundos, vem a cena na câmera, aí não, foi bola dentro, foi bola fora, teve toque de mão. Agora, por que essa complexidade toda? O tempo, primeiro o árbitro ouve, aí alguém fala, até que chega ao ponto dele ir lá. Por que não conseguiram ainda criar uma ferramenta da mesma forma? Porque, beleza, de repente dentro de uma quadra, de repente não, no vôlei você tem um espaço muito mais reduzido, né? Sim. Provavelmente com menos quantidade de necessidade de pontos, né, de filmagem, menos pessoas envolvidas, mas eu não consigo entender o porquê disso. Por que da mesma forma do vôlei, a câmera não aproxima, mostra na televisão e aquilo tem uma comissão ali? Por que isso? De que forma? Eu já participei, eu fui a uma feira de futebol que eles estavam fazendo e realmente, gente, é uma coisa muito difícil. Os torcedores, quando ficam revoltados, mas até com o VAR errou, porque o alinhamento, né, quando você começa a colocar as linhas, eu já operei aquilo vamos dizer assim, de forma amadora, mas com um assistente de arbitragem de vídeo ali olhando, você tem que colocar as linhas muito próximas e saber o que você tem. Não é uma coisa fácil. Eu acho que ainda está faltando até treinamento e talvez por isso esse delay de tempo. Tem jogos que foram parados 5, 7, 8 minutos porque está se checando o VAR. Tecnologia não é barata. Não é barato. Você pega a Copa do Mundo hoje, você tem um impedimento semiautomático, chip na bola, detecção de gol. Então a FIFA investe pesado nisso ali. Então a probabilidade, a gente sabe que ainda a tecnologia tem a sua vulnerabilidade, né? Então eu acho que primeiro falta isso. Se quer tecnologia no futebol, vamos investir nela. Não dá para ser qualquer tecnologia. Você tem que buscar todos os ângulos, você tem que buscar todas as câmeras. E aí você barra na questão do estádio. O estádio, ele oferece suporte para aquele tipo de tecnologia. Então, acho que aí esbarra muito nessas situações. Porque os árbitros são treinados constantemente. Os instrutores vêm da FIFA e trabalham com esses árbitros aqui exaustivamente, né, o uso. Mas é difícil, igual você falou, essa calibragem. Você tem a questão do frame, né? Buscar esse frame exato ali para justamente poder delimitar ali, por exemplo, a questão de impedimento. Então, assim, nós vimos na Copa do Mundo do Catar, que teve aquela questão da bola dentro e fora, né? Dependendo do ângulo que você olha. Então, assim, eu acho que a tecnologia não dá para ser qualquer tecnologia. Tem que ser uma que vai realmente, de fato, ali captar o maior precisão possível. Então, acho que o problema está maior nisso aí. Nessa questão de investir na tecnologia certa, na quantidade de câmeras para poder você ter um resultado mais rápido e teoricamente. E tem essa questão humana também, né? Porque o árbitro, a questão é subjetiva... né, interpretativo, o árbitro já tem que ter o conceito do que ele viu e do que ele vai ver ali. E aquela tomada de decisão dele tem que ser rápida. Tudo bem que se preza é o quê? É o acerto, né? Que ele demore 10 minutos, mas que tome a decisão correta. Mas pelo tempo que o VAR já está em atuação, já era para ter dado uma avançada nesse sentido na hora de olhar as situações e decidir ali que vai ser marcado ou não. Agora uma pergunta que talvez te deixe aborrecida, mas eu... estando em clube, muitas vezes me questionei. Vamos lá. Um atleta
ofende, xinga, agride ou toma uma atitude errada, ele é punido, vai para Tribunal de Justiça Desportiva, se forem competições a nível estadual, ou Supremo Tribunal de Justiça Desportiva a nível nacional brasileiro. E aí ele é suspenso, ele ou é 2, 3 partidas, ele é suspenso da competição, ele pode ter que cumprir com cestas básicas, enfim, né? Tem lá as suas penalidades. Por que isso não chegou na arbitragem? A resposta que eu tive, já te adiantando, é o seguinte: mas porque a decisão do árbitro é incontestável, ele é a autoridade máxima dentro de campo. Mas será que cada jogador na sua posição, o goleiro também ali, ele não é autoridade, ele também, quer dizer, quando ele erra, toma uma atitude de cabeça quente, porque eu acho hoje em dia, se você compara, rebobina um pouquinho a fita de alguns anos atrás, eu tenho achado a posição, as posturas dos árbitros muito mais agressivas que antigamente. Antigamente era muito mais difícil você ver um árbitro impondo o dedo. Outra coisa, eu acho um absurdo o árbitro que se permite ser tocado por um atleta. Eu acho que ali não tem que ter contato físico. O futebol é um jogo de contato dentro de campo entre os 11 lá, se for o caso, 22. Agora, isso do atleta chegar e empurrar o árbitro, aí ele é punido, ele é suspenso de jogo. E quando acontece ao contrário, o árbitro? Pouco tempo agora, há muito pouco tempo é que se começou, foi quando um assistente, ele deu uma cabeçada, um árbitro deu uma cabeçada num jogador, num atleta. Mas, gente, isso agora, há quanto tempo isso acontece? E efetivamente ficou 2 jogos, mas não... Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a justiça desportiva também tinha que levar em conta. Ok, autoridade, mas se erra, se agride, eu acho que tem que ter a mesma punição, tem que ir para... Eu penso assim, não sei como é que você vê isso, né? Porque errar, às vezes você exclui um título, você tira um título de um time, existem vários inúmeros casos, e você sabe que o título é o que traz muita renda, muitas vezes a renda para aquele clube continuar. Então, assim, eu confesso o seguinte, eu sempre achei que ser treinador era a pior opção possível, porque é pior ser treinador do que perder um pênalti numa final, porque o treinador é o primeiro que cai. Agora, eu acho o seguinte, em questão de responsabilidade, né, porque o treinador é o seguinte, ele tá jogando com os 11 ali, então se o time não dá resultado, o time jogou mal, o time fez corpo mole e tal, o árbitro é ele e Deus, né? Vamos combinar assim, é ele e qualquer coisa ali que ele acredite, ele não tem ninguém por ele. O árbitro é ele e aquele jogo. Ele, aquele jogo, não tem como ele voltar atrás. Eu confesso que eu me perdi no raciocínio. O que você tinha perguntado? Uma coisa, já fui pensando outra. Eu esqueci. Eu tinha perguntado o seguinte... Ai, gente, desculpa, viu? Não, eu tinha perguntado... Foi engraçado. Eu tinha perguntado pra você o seguinte, que eu tive uma resposta uma vez, que a decisão do árbitro tocar, agredir, que até tem pouco tempo isso não dava em nada. Não é nada, né? E hoje em dia dá. Então, ou seja, o que você acha nesse sentido? E não deveria ser punido, tudo bem que... Aí eu citei o lance lá dos treinadores e tal. Então, ou seja, você acha realmente que falta esse tipo de... Aí você já continua daí. Bom, primeiramente, eu sempre tive comigo assim, que árbitro não é parça de jogador e jogador não é parça de árbitro. Então, o árbitro que entra em campo com esse tipo de pensamento, ele vai ter problema no jogo. Porque o árbitro, ele é parça do jogador e o jogador é parça do árbitro até que um cartão separe. Isso. Que já vai entrar naquela questão assim, poxa, aquele cara não vai me dar trabalho no jogo. Poxa, ele não vai me dar cartão. Ele faz uma falta que é passivo de cartão, você deu um cartão, acabou aquela parceria. Então, eu acho que o árbitro tem que mudar essa postura se ele tem esse tipo de pensamento. E aí passa por aquilo que você falou, do tocar, né? Porque o árbitro, ele é uma autoridade no campo. Né? Ele tem que ter autoridade, mas não ser autoritário. Né? Então, acho que isso peca bastante. Você falar que aquele árbitro que esbraveja, não tem espaço para isso hoje. Né? Que aponta dedo na cara do jogador. Não tem, não é... E eu penso que está começando a ter essa visão diferente em relação a essas atitudes dos árbitros. Né? Tivemos recentemente aí leituras labiais aí, né, confronto entre árbitro e jogador, que rendeu uma punição diferente daquilo que era tipificar somente alguns jogos fora de escala. Então, essa perspectiva está mudando, eu penso desse sentido. E o árbitro, quando ele passa por uma situação que ele interferiu no resultado do jogo, ele tem que ir pro front, ele tem que continuar apitando, ele vai voltar lá nas raízes dele, nem que seja para escalá-lo no futebol amador, para voltar aquilo tudo ali, porque o árbitro sem apitar,
E vai continuar errando do mesmo jeito. Então não tem como você deixar... Só aprende quem faz, né? Só aprende quem faz. Então deixar o árbitro falar que tá na geladeira, não é por aí. Você tem que pôr ele pra treinar, pra apitar. Tem campeonatos ali não sei onde. Leva ele pra apitar, né? E ali com a ajuda do instrutor local, vai ponderando naquilo que ele errou, vai orientando o árbitro. Então precisa realmente fazer. Porque eu penso igual, o árbitro hoje em dia, pra ser árbitro, ele tinha que ser igual faz com a formação dos atletas, né? Começa lá nas categorias de base, você vai treinando. Perfeito. Então assim, pra chegar naquele ponto ali, né? Pronto, ele tá pronto. Agora ele vai assumir um jogo profissional e vai seguir a carreira. A CBF chegou a lançar, era apito de ouro. Como é que era o nome daquele... Que era o chefe da arbitragem da CBF até algum tempo atrás, diretor de arbitragem. O Sérgio Correia? Não, antes dele. Antes ou depois? É um projeto dele. Eu não lembro. É apito de ouro. Ele conseguiu colocar isso num estado. Eu participei quando eu era aluna da CBF, isso foi em 2017. 2017 era ele o responsável. Armando Marques, não, né? Não. Nossa, esqueci, me deu um branco agora. Mas enfim, eles pegaram crianças, ao invés de você colocar numa escolinha para fazer o futebol, eram crianças aprendendo a utilizar os cartões. E eu me lembro que tinha uma cena que ele falava assim: cartão vermelho, geralmente a gente coloca no bolso de trás e o amarelo na frente. Aí um garotinho perguntou assim para ele: por quê? Porque o vermelho já é uma coisa agressiva. Se ele estiver próximo daqui, você vai com muito mais ímpeto mostrar o cartão vermelho. Se você tiver que tirar ele do bolso de trás, então já é um movimento mais longo. Eu achei super interessante aquilo. Mas um projeto que infelizmente não foi para frente. Você sabe que tem os cursos na federação, pelo menos são os que eu tenho conhecimento, mas você não tem. Como as categorias de base do clube, você não tem para preparar uma criança de 10, 12, 14 anos para ser um futuro árbitro, né? Existe a Escola Nacional de Arbitragem e os cursos, eu sou da geração que eu fiz um curso de um final de semana para ser árbitra. Gente. Fiz um curso na sexta, no domingo eu já era árbitra. Problema, tá vendo? Mas tudo mudou, isso já não existe mais. Tem uma carga horária mínima, pelo menos acho que são 6 meses. Entendi. E são mais disciplinas, são incorporadas. Então o árbitro, né, na fase adulta, já acho que o mínimo tem que ser 18 anos para começar essa carreira, então o árbitro já passa por essa fase de preparação maior. Então existem aquelas pessoas que gostam, por exemplo, vou citar um exemplo aqui da Edninha, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da Edninha. O sonho dela é ser árbitro de futebol igual a Edna. Então ela faz todos os trejeitos, tudo. Ela tem até o microfone dela, ela conseguiu um escudo da FIFA da Edna. Então assim, tá ali nela uma menina que vai crescer vivenciando aquilo, tem tudo para ser uma grande árbitra. Então tem o incentivo dos pais, né? Então vai buscar isso. Então eu acho que se pegasse, igual esse caso da Ana Marcela ali, né? De começar... Porque também ninguém quer ser árbitro, venhamos e convenhamos, né? Mas se fizermos esse trabalho todo, mostrar esse lado, né, do profissional, porque as pessoas às vezes acham que é só vestir um uniforme e entrar dentro de campo e apitar. Não é bem assim. E eu acho engraçado que a parte... as pessoas amam odiar a arbitragem, né? Vira e mexe. É moda. É moda nisso aí. Mas eu acho que falta isso aí. Pegar pessoas desde mais jovens que se interessem de fato e preparando. Que aí... Agora, uma coisa que eu sempre achei um absurdo, né? Pelo meu conhecimento, o espetáculo, o futebol é um grande espetáculo que movimenta milhões. E, gente, eu quero que você me diga se é verdade ou mentira. O que é pago, as taxas, para um árbitro que é o responsável principal por aquele evento estar acontecendo, porque é um evento, Sim. Seja uma final, seja qualquer coisa, é algo assim. Hoje você chutaria enquanto um árbitro já antigo, porque eu acho que existe diferença de taxa, numa federação estadual para apitar um estadual. Não estou falando final, não. Uhum. Um jogo ali, você chutaria em quanto uma taxa? Em média de 3 mil, 4 mil reais. Isso aí você pega quantos, por exemplo, no Maracanã, né, um jogo desse sem ser final, olha o público, a renda, a principal pessoa que pode destruir com aquilo tudo, porque a verdade ganha 3 mil reais. Então, assim, é muito bizarro isso, né? Você parar para pensar. E tem as categorias, né? Se você, por exemplo, você vai apitar um jogo da sua federação e você pertence ao quadro CBF, você recebe a mais. Se você é FIFA, você recebe a mais. Então, isso é categorizado. Entendi. É igual eu te falei, voltar naquilo, né? É a parte mais amadora. É a parte mais certeza. amadora. Você pega a folha e o que se investe, né, nas equipes e tudo, e o tanto que a arbitragem recebe, de fato, é um valor irrisório. Eu não sei se na Série A são 6 mil reais um árbitro FIFA apitando os jogos da Série A. Entendi. E outra coisa, né? Não quer dizer que ele vai apitar os 4 finais de semana, porque é
Então, às vezes, ele apita 1 ou 2 vezes por mês. Exatamente. Isso rezando pra tudo dar certo, né? Porque se não tiver nenhuma lesão... Exatamente, ainda tem fora. isso. Tá fora. Virada de chave da Janete, do corpo de arbitragem para comentarista. Eu encerrei minha carreira em 2015 e nisso eu sempre fiquei trabalhando paralelamente à arbitragem. Eu sempre fui professora e trabalhava também na Escola de Formação de Árbitros de Minas Gerais. Então, parei em 2015 e me dediquei só mesmo ao fato de dar aulas e essa escola de arbitragem. Quando foi um belo dia, 2 anos atrás, recebi aí uma chamada do Rio. Achei que poderia ser alguma coisa para falar da carreira de arbitragem feminina. Era um convite para fazer piloto na Globo como comentarista de arbitragem. Então, assim, minha vida virou... Foi meio ao acaso, né? Não foi algo muito programado. Não, totalmente ao acaso, inesperado. E fui fazer os pilotos. E aí deu certo. Aí comecei a fazer jornalismo esportivo e ingressei nessa área aí de comentarista. E eu acho assim que vocês, como têm muito estudo sobre a regra, eu acho que deve ter essa facilidade, né? Sim. De comentar um jogo, porque efetivamente vocês conhecem como a coisa funciona muito mais, de repente, de alguém que vem do jornalismo. Não que não tenha conhecimento, mas não a fundo. A gente sente diferença quando é um ex-atleta, quando é só um jornalista que se dedicou à parte esportiva e quando é um ex-árbitro. Eu vejo bastante diferença. É esse olhar mais de quem esteve lá de fato, técnico, né? Mesmo, técnico mesmo. Porque às vezes tem a arbitragem para o torcedor é totalmente diferente daquilo que a gente está ali. Então, muitas vezes as pessoas discordavam das opiniões que emitíamos, mas pelo fato de estar lá, eu sei muito bem o que passou na cabeça daquele árbitro. O fato dele dar o cartão amarelo não dar, sendo que a regra permite ele vai buscar aquela decisão que vai trazer menos prejuízo para a partida. Sim. Então, pelo fato de ter vivenciado lá, eu consegui explicar. Olha, ele fez isso por conta disso e disso e disso e disso. Você está num jogo de 0-0, tem um bate-rebate, bate-rebate lá. Escanteio, tiro de meta. O árbitro tem que ser inteligente, ele vai tomar a decisão que vai trazer menos prejuízo para ele. Não estou falando que ele vai burlar a regra, ele nem pode burlar a regra, não, jamais. Mas o árbitro tem que ter esse feeling, né? Esse sentimento. Então, o fato de estar dentro de campo, você consegue entender perfeitamente porque um árbitro deu um cartão amarelo ou deixou de dar, sendo que está respaldado pela regra. Então, essa parte assim nos facilitava muito, até mesmo para conversar com os colegas. Olha, ele fez isso com base nisso, porque se tivesse isso seria de outra forma, entendeu? E você já colocou mais ou menos o que você acha que falta para a melhoria da arbitragem, né? Você acha realmente que é um ponto mais amador, ter mais investimento, mais ajuda e tal. E você, Janete, para a tua carreira, o que você almeja assim de melhor? Poxa, hoje eu fui árbitra, porque quantos que chegam a árbitros FIFA é um número bem reduzido, então você já é super vencedora na tua carreira, a parte de comentarista. Agora, o que falta pra Janete? Seguir trabalhando com arbitragem. Que é algo que eu gosto muito, porque eu sou da geração de 2015, que até então a mulher não tinha essa projeção. O máximo que eu poderia atingir na minha carreira, eu atingi, que era a Copa do Mundo feminino. E depois disso, nós tivemos aí, igual foi a Copa do Mundo no Catar. E eu quero muito continuar nessa área de jornalismo esportivo, falando de arbitragem, porque é algo que me cativou, o mundo que eu descobri. O fato de ter entrado para a Globo, o fato de ter trabalhado numa Copa do Mundo masculina, né, comentando, vivenciando aquilo tudo, então despertou ainda mais esse interesse meu pela arbitragem. Então eu sigo estudando, trabalhando e na oportunidade futura aí seguir trabalhando com a arbitragem nesse ramo do jornalismo esportivo. Bacana. Bom, a gente podia ficar aqui, né, como sempre, todos os convidados que passaram por aqui, foi uma experiência assim para mim como profissional sensacional, porque por mais que a gente esteja vivenciando com árbitro, com atleta, com advogado, com médico, com assistente social, é sempre bom ouvir, porque uma coisa é a atitude da Janete levantando o cartão, outra coisa é conversando com a Janete, entendendo por quê. E aí, agradecer a tua presença e para finalizar, num momento em que o mundo passa muito pelas questões feminismo, machismo, sexismo, ideologia de gênero, essa regra, né, pra gente alinhavar aí o nosso final. Mulher... os jogos femininos só podem ser apitados por mulher. E os masculinos podem ser por homem, tanto assistência quanto... O que você acha dessa regra aí no momento em que você busca essa unificação aí e a falta de sexismo, de misturar ou separar homem e mulher? Eu penso que
tem que ter toda uma continuidade, e mulher pode trabalhar no jogo de mulher e de homem pode trabalhar no jogo de mulher e de homem do mesmo jeito, né? Vamos pegar esse, já que existe um ranking, não vamos separar por homem e mulher, vamos por pontuação. Sim. Né? Os melhores ranqueados serão convocados para os torneios. Então, não vejo isso, né? Então, eu acho que tem que acabar com essa questão de esse jogo é para mulher, esse jogo é para homens. Não existe isso. Acho que tem que categorizar todo mundo, independente do gênero, e dar oportunidade. Eu acho que falta isso, dar oportunidade. Então, uma coisa que eu sempre falo assim, a Edna está aqui hoje. Quem vai depois dar sequência ao trabalho da Edna? Quem vai seguir o legado? Nós temos os árbitros experientes aqui, vamos falar dos nossos 2 mundialistas, né? Para não falar que você está falando da Edna. Sim. Você tem o Wilton Sampaio e o Rafael Claus. Quem está sendo preparado para dar sequência? É verdade. Então, verdade. Assim, então, eu acho que tem que ter essa preocupação de todo mundo estar bem preparado e ter as mesmas oportunidades, independente da competição que seja. Tá jóia. Janete, sou fã. A recíproca é verdadeira. Torcida aí para que você siga continua, porque é uma carreira muito importante. Se abra a mente, porque às vezes é uma sementinha que se planta, que a gente vai conseguir um futuro melhor e que siga aí a carreira de comentarista, porque eu, particularmente, de assistir, realmente é legal. Demais. E muito bem pontuadas as coisas. Então, pessoal, a gente se despede dessa sequência de podcasts sobre a Copa do Mundo. E quem sabe 2027 estaremos juntos novamente. Sim. Queria agradecer a todos vocês. Obrigada. Como que você chama? Ana Paula. Quantos filhos você tem? 9. 9. Você tem cisterna? Não. Como faz para pegar água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o bujão que vira para trás, é o maior sufoco. Buscar todo dia? É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando vi que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado, a gente não tinha como pegar.